Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Holy Spider e o Estrangulador de Boston. Sessão dupla aqui no Na Cena. Então você já sabe, vem comigo. Aqui no Na Cena hoje vamos trazer uma sessão dupla com dois filmes que tem muito a ver. Eles são diferentes, porém muito parecidos. Nessa sessão dupla de hoje vamos trazer dois filmes que são baseados em fatos verídicos, dois casos de assassinos serial killers, né, que andaram infernizando, infelizmente, a vida de muitas mulheres e mataram várias mulheres. Tá? E também vamos falar um pouco dessa importância do jornalismo nesses dois casos, o que é bem interessante. E a gente vai aos poucos vendo o que os dois casos desses dois filmes têm em comum. E eles estão também nos streamings que a gente pode acessar aí facilmente. Começando com O Estrangulador de Boston, de 2023, que é um filme do Star Mais, filme da Hulu. Ele vai contar a história da Keira Knightley, que é a jornalista Loretta, que vai investigar as mortes que acontecem lá em Boston, na cidade de Boston. Ela é acompanhada pela também talentosíssima atriz Carrie Coon, de The Leftovers, e o incrível ganhador do Oscar, Chris Cooper, já veterano, que também anda sumido, está no elenco. Os três são três jornalistas. A Loretta é uma jornalista curiosa, obstinada, que cansou de trabalhar e participar das colunas dedicadas às mulheres do jornal. Né? Ela quer fazer algo maior, algo mais interessante, algo que dê algum valor para ela, que dê algo que tenha importância, né? Do que só falar coisas fúteis do dia a dia, né? Então ela acaba se envolvendo no mistério desse caso que começa a atingir as mulheres ali em Boston nos anos 60, que são assassinadas por esse estrangulador. Né? Aos poucos, ela que vive também como mãe, né, de um lar, né, e sofre muito com preconceito, né, numa época muito machista também. Então ela vai ganhando mais, vai achando pistas, né, vai ganhando mais terrenos, digamos assim, ao investigar, né, o caso. Ela só com a dedicação dela e a vontade dela, ela consegue descobrir coisas que vão ajudar a polícia a dar novos adiantamentos para o caso, né, novas coisas. Ao mesmo tempo, ela vai sofrer muito preconceito perante aos chefes, perante a polícia, né, o jornal, né, os chefes do jornal, por ser mulher, né, e por estar se metendo num lugar muito complicado, um assassinato de mulheres, né. E a Loretta, ela é teimosa e bate de frente com a polícia, né, nessa investigação desse serial killer. E ela consegue, aos poucos, mostrar que ela tem talento, que ela não é só uma jornalista novata, né? E aí ela recebe, então, uma ajuda da personagem da Carrie Coon, que é uma jornalista mais experiente, que já faz um trabalho um pouco mais investigativo, e as duas ali conseguem fazer uma parceria e ir atrás de algumas coisas. A ajuda da Carrie Coon é importante para ela na questão de que tem alguém para apoiar e servir de braço direito em alguns momentos que vão ser cruciais e importantes, mesmo as duas ali em alguns momentos não se entendendo muito bem e sofrendo alguns dilemas e tendo alguns interrupções ali entre as amizades e o trabalho. Agora, ela ainda assim consegue se manter tranquila e vai, né, se dedicando a essa investigação
e conseguindo ajudar a polícia direta e indiretamente. A direção do filme é do Matt Ruskin, né? Ele dirige esse filme para Hulu, que é da Disney, está no Star+. O diretor não tem nenhum trabalho anterior que chamou atenção assim para mim assistir e tal, então eu não conheço muito bem os trabalhos anteriores dele. Mas nesse filme ele tenta se esforçar para fazer um filme mais eloquente, né? Se passando ali nos anos 60. Tem uma fotografia interessante, com tons mais pálido, mais escuro, mais frio, né? Que dá um tom um pouco mais dramático. Mas a direção segue um padrão simples, assim, sem empolgar muito. As atrizes são muito talentosas, especialmente a Carrie Coon, né? E elas estão bem. A Keira, ela parece muito comprometida e tal. O Chris Cooper, ele chama atenção quando ele aparece, porque ele é o melhor ator do elenco, então ele está sempre muito mais firme nas cenas, muito mais real e sempre muito bem. Ele é um grandíssimo ator. O filme é um documento histórico, né? Bem interessante, tenso, um retrato fiel assim ao conservadorismo da época em relação às mulheres, ao jornalismo, né? Como elas eram retratadas também, as mulheres retratadas maltratadas, né? Mal vistas, malquistas pela sociedade, mesmo em setores interessantes e importantes da sociedade, e assim por diante, né? E esse caso foi bem importante também, bem notório para a evolução dos direitos das mulheres, obviamente, né? Duas mulheres aí conseguiram descobrir muita coisa sobre esse assassino. Em Holy Spider, o filme aqui já adota uma linguagem um pouco mais pesada e visceral, fora do padrão de Hollywood, né? Mostrando a violência nua e crua do seu assassino serial. Toda a podridão ali de uma sociedade, um submundo ali, né, de prostituição, pontos de tráfico, onde essas prostitutas frequentam e tudo mais. O assassino, ele é uma espécie de vingador religioso, né, que mata as mulheres que ganham a vida vendendo o próprio corpo. Baseado nessa própria história desse assassino chamado de Holy Spider, né, a história se passa em Mashhad, no Irã, né? E conta a história dessa jornalista que é uma forasteira, ela vem de outra cidade e chega após algumas mortes e se envolve diretamente na investigação do assassinato, né? Esse que se dizia numa missão religiosa, né? E o caso aconteceu entre 2000 a 2001 lá no Irã. A atriz Zahra Amir também sofre com bastante preconceito com o personagem, né? Num país que tem alguns dogmas pesados de religião, né? A turba, né? As vestimentas, né? As regras perante a sociedade, como a mulher tem que agir, como a mulher tem que se portar. Então isso tudo faz com que o assassino também fique mais fácil na hora de matar as mulheres, né? E ficar mais solto para se manter, né? E matar essas prostitutas. E ela também, né, a jornalista vai sofrer muito com isso, com o preconceito da polícia, dos outros jornalistas, ela também é mal vista, né? Existe também talvez ali por trás uma maneira um pouco relaxada dos policiais e da alta sociedade ali, dos grandes cargos, né, da cidade ali, de deixar acontecer, talvez, esses assassinatos porque eles estão matando prostitutas e talvez eles achem isso de certa forma bom, né? Muitos desses caras são religiosos muito ferrenhos, assim. Então isso tudo, né, é bem complexo ali no filme, essa relação. Então é bem difícil dessa relação de religião, prostituição, o jornalismo tentando investigar e você vê que a polícia também tem um descaso com a investigação. A mesma coisa que acontece no Boston Strangler, tem um descaso também da polícia em relação ao caso, é bem nítido, né?
e toda essa violência sofrida por essas mulheres e por essas jornalistas, né, que são dedicadas ao trabalho, são dedicadas a tentar parar e fazer com que os assassinos sejam pegos, né? A humanidade dessas jornalistas é muito grande, muito importante, e elas ajudaram muito, né? Praticamente resolveram o caso para a polícia. Isso que é interessante. É um jornalismo investigativo raiz, não é esse jornalismo de internet aí, de Twitter e notícias fakes. É um jornalismo de rua, de pistas, de falar com as pessoas, de checar informação, de entender o feeling das coisas, né? O olho no olho, as palavras do que é dito, o que não é nem dito, de muita coisa interessante. Para quem gosta de jornalismo, vale muito a pena ver os dois filmes assim na sequência, porque é bem interessante os dois tipos de trabalho que são feitos, né? Assim, ali a Bassi é um diretor interessante. Ele faz um trabalho um pouco realista, pesado, um tom meio exótico, principalmente com o seu antecessor que é o Border, o filme que ele fez antes. Ele prefere sempre uma direção mais bruta, com uma câmera com planos mais fechados e sempre privilegiando o estranho da situação, né? O feio, o corporal, né? O bizarro ali em algumas situações. Ele dirigiu também alguns episódios do Last of Us, a série da HBO. Né? Então, assim, é um diretor que está em evidência agora. Né? Ele é também iraniano ali, das regiões ali. E é um cara bem interessante. É um filme bem tenso, né? A personagem passa por alguns momentos bem nervosos, assim, complexos na investigação, e vale a pena assistir os dois. O Holy Spider é um pouco mais pesado, né? Eu acho que dá um pouco de estranhamento em algumas coisas, mas é interessante assistir, porque é uma realidade bem diferente da nossa, apesar de que matança é sempre igual, né? Então é isso. Holy Spiders está no MUBI, né? Aquele streaming bacaninha, gostosinho, que tem bastante filme de arte, alguns filmes clássicos de arte, filmes independentes, tem alguns filmes pops também, né? Alguns blockbusters sempre entram. Então é um streaming bem diversificado, mas que foca um pouco mais no cinema, um pouco mais art house, tá bom? E se você gostou, curte aí, fortalece e vamos seguindo aí, não deixe de se inscrever. Um grande abraço e indique esse vídeo. Valeu!